Pode ir. Podemos começar, então. Pode falar. Bom, hoje nós vamos tentar fazer o seguinte: nós vamos apresentar uma estrutura básica de construção de um artigo científico. Tá? Eu sei que em diversas formações, principalmente nas licenciaturas, a gente não força o desenvolvimento da parte científica, mas é uma tendência, tá? A gente começar a exigir o pensamento crítico e científico desde lá do ensino médio, tá? Você pode ver que tem várias instituições que já estão colocando a iniciação científica, né, como forma de integração lá no ensino fundamental, depois repete um pouquinho mais com alguns critérios mais avançados no ensino médio. O critério do profissionalizante já está em fase de obrigatório, principalmente o que muitos cursos têm, o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, sempre tem um lado científico, todos esses. E na faculdade, né, os cursos de tecnologia não precisa ter o TCC, né? Os de licenciaturas não precisa ter TCC, mas precisa ter o estágio. E os de bacharelado têm a opção de, de colocar o TCC como obrigatório ou simplesmente fazer uma validação de um estágio ou de uma disciplina certificadora. Mas, na pós-graduação, no estricto senso, tá, é necessário a gente compreender a estrutura principal de um artigo científico. O professor Edson ele fez uma apresentação fantástica ali. Você pode compartilhar, Ederson, por favor? Sim, posso. Deixa eu apresentar aqui. Assim, tem alguns aspectos, até que eu tenho estudado, que tem um termo chamado letramento acadêmico, tá? Que é principalmente... Porque, assim, ó, na educação básica, a gente não é preparado para as práticas de leitura, de escrita e de oralidade no que se refere ao científico, né? Então, tem estudos agora começando a inserir mais até a questão da oralidade. Eu tive, na graduação, era a produção textual. Então, assim, só faz o texto, né, alfabético, e não se trabalha a exposição, porque daí na exposição tem todo um conjunto de outras semioses que se chamam, que são, né, entonação de voz, silêncio, expressão corporal, né, expressão facial e tudo mais, tudo isso ajuda a comunicar, mas a gente não ainda, não é trabalhado isso na graduação, tá? Então, acho que sempre tem oportunidade para a gente ir aprendendo. E no que se refere à iniciação científica, quem vai participando de grupos de pesquisa ou como bolsista de iniciação científica, acho que já dá um grande salto nessas questões, porque aprende no grupo, né, a lidar com isso, tanto a escrever quanto a apresentar trabalhos científicos. Mas nem todo mundo, né, tem essa disponibilidade e acaba não desenvolvendo isso. Para mim, na graduação foi uma experiência traumática e depois já no mestrado e doutorado, a minha orientadora espera aí. Com ela eu aprendi muito bem e ganhei gosto por isso e hoje gosto muito de trabalhar com isso, então a gente vai aprendendo. Então, para escrever, para estruturar e tudo mais, super tranquilo, tá? Deixa eu só... Eu queria apresentar ele daqui de dentro. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu destacar ele daqui. Vamos de novo. Isso aqui. Então, eu organizei aqui. Tá vendo? Tá vendo ali? Uhum. Tá. Opa.
Eu organizei aqui, eu tenho uma apresentação até que eu usei numa disciplina sobre preparação aí para escrita de TCC, e aí tem um esquemão assim, ó, tá? Ele tá no... Aqui tá em inglês, mas eu vou trazendo os principais pontos, e também no inglês, jogando essa figura numa IA, ela traduz e tá tudo bem, tá? Então nós temos um aspecto assim, ó, até o formato tem a ver, tá? Então, tá mais aberto, a gente vai afunilando e depois a gente torna a abrir de novo. E eu vou explicar esses pontos aqui, tá? O resumo a gente faz por último, certo? E aí também a gente que vai, e quem já terminou o mestrado, pode se candidatar aí, tem chamadas de revistas, às vezes, para avaliar, para ser, né, fazer parte do banco de avaliadores, e daí, vez por outra, recebe um artigo para avaliar. E posso dizer para vocês que a gente aprende muito com isso. Dá um trabalho, mas aprende muito com isso. Dá trabalho, a gente passa raiva, mas vale muito a pena trabalhar e contribuir com isso, tá? E é uma atividade não remunerada, importante deixar claro aqui, tá? E o que tem basicamente no resumo, né? Mas isso eu faço por último, porque daí eu só pego algumas informações do texto e sintetizo aqui. Então, qual é o problema? Isso tem que estar muito claro. Metodologia tem que estar muito clara também, né? Quais foram aí as principais descobertas? Às vezes dá para colocar uma outra coisa ali, né, dos aspectos teóricos, mas depende muito do espaço que a gente tem. Às vezes são 5, 6 linhas, às vezes um pouco mais, tá? Então, assim, o problema tem que estar ali, a metodologia e principalmente os resultados, tá? Se tiver mais espaço, a gente pode botar um pouquinho mais de coisas, como os aspectos teóricos, como eu falei, mas geralmente é um espaço muito curto. Por que o resumo? Por que isso? Por que ele tem que ser objetivo? Porque nas buscas, e vocês, quem está no mestrado ou quem está com intenção de entrar, é pelo resumo que a gente vai decidir se a gente vai ler o texto ou não, tá? Então, por exemplo, tem que estar muito bem título, o resumo e as palavras-chave, tá? Porque isso vai me ajudar a decidir se eu leio o texto ou não, se serve para minha pesquisa ou não, se me interessa, se tem alguma contribuição ali para mim ou não. Então, por isso, tem que estar muito bem ajustado. Outra coisa, cuidado com palavras-chave, tá? Porque às vezes se coloca um termo enorme e não é palavra-chave, e é um termo e muito grande, às vezes, né? Esses dias eu li um que eram umas 4 palavras, assim, não, cada uma era uma palavra-chave, tá? Então tem que cuidar muito com isso. Então vamos lá. Um aspecto importante é qual é o meu foco, né? Qual é o foco, em qual contexto, como a gente falava ali antes, né? Então são os alunos do 9º ano de uma escola de ensino fundamental. Aí eu já vou, né, estabelecendo um território, como a gente diz, né? E um outro aspecto é retomar se já tem estudos sobre isso. O que acontece? É muito chato, muitas vezes, as pessoas não quererem fazer a revisão de literatura, mas não fazendo, às vezes eu posso estar repetindo coisas que já foram ditas, tá? E nós que trabalhamos com tecnologia, é muito comum isso acontecer, vir alguém falando, né, sobre, vamos supor, a interação em fóruns e ambientes virtuais de aprendizagem. Eu digo, essa foi uma discussão lá do início dos anos 2000, e a gente que já tem uma trajetória, a gente já estava naquele momento já estudando, então isso faz com... não acrescenta nada para a área, né? Não tem nada de novo. Então, quando eu vejo com os meus pares, no caso, outras pesquisas já sobre isso, sobre os aspectos, sobre aquilo que eu estou estudando, eu vejo qual é o ponto que ainda não foi estudado e que eu posso estudar. Por isso tem ali, ó, estabelecendo uma lacuna, né? Qual é o aspecto? Roblox é uma tecnologia nova, metaverso não é novo, Roblox é. Né? Então, metaverso, Roblox e o desenvolvimento das competências tais, não sei o que, não sei das quantas. Isso tem uma certa atualidade, né, desse tema. Então, é bacana estudar. Outra coisa, a gente inicia, né, numa introdução ali de um texto, levantando questões, a gente não inicia afirmando muita coisa, porque senão o meu estudo não faz sentido, né? Então, eu preciso trazer, ao longo dessa introdução, alguns questionamentos. Será que o Roblox realmente desenvolve aprendizagem? Será que o Roblox, né, é tão, assim, difundido
entre os adolescentes, né? Será que o Roblox é a tecnologia, né, de metaverso mais adequada para essa idade? Então, eu trago questões que o meu estudo depois vai ajudar a responder, né? E quando eu já tenho definido, então, o que eu vou estudar, essa lacuna, aí eu começo a delinear os objetivos. Então, analisar o quanto o Roblox é, né, usado pelos adolescentes, compreender ou verificar se o Roblox realmente desenvolve as aprendizagens de geografia, por exemplo, né? E termina aí indicando qual vai ser a estrutura. Então, né, nós vamos ter a metodologia, depois a gente vai ter a análise dos dados e as discussões, e depois a conclusão. Então, a gente termina com uma breve estrutura, tá? Revisão de literatura é o que dizem sobre o tema e com quem vou dialogar, tá? Então, assim, tem dois momentos, eu digo. Um é encontrar, né, aí autores que estão discutindo a mesma coisa que eu. E outro, que às vezes é um momento de tristeza, às vezes eles já falaram aquilo que eu queria falar. Por outro lado, isso vai me ajudar, opa, se já falaram, o que eu vou, né, decidir que vai ser aí a contribuição do meu estudo referente a este tema, tá? Então, e o que é bom? Principalmente quem está começando aí. Por exemplo, eu quero estudar metaverso. Daí tem lá o Jonathan, que é um autor, que ali no iLearn ele é uma referência, e ele mobiliza, e aí eu sei e vou usar os materiais dele. Daqui a pouco eu vou num evento e tá o cara lá. Opa, é uma oportunidade para eu dialogar, né? Conversar com ele sobre, e é o autor que eu estou estudando, né? Então isso é muito legal, encontrar, não, claro, fisicamente necessariamente, mas pessoas com as quais eu posso conversar sobre o tema, me ajudam sobre o tema que eu quero desenvolver, tá? Alguém levantou a mão? Sinalizem aí. Eu levantei. Tá, Deixa eu falar aqui. Porque eu não estava projetando. Não, fica tranquilo então. Então eu vou falar aqui. Então, vou compartilhar. Na verdade, não vou compartilhar. Vamos tentar fazer um exercício aqui com todos, tá? Não sei qual é, qual é a IA que vocês utilizam, de melhor preferência, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem nesse conjunto aqui, tá? Nesse conjunto aqui. Estou usando o Gemini, né? O Gemini, né? O Gemini ou Gemini, tanto faz aqui. Né? Deixa eu muito pequeno, muito pequeno. Muito pequenininho. Deixa eu diminuir aqui para ver se... Deixa eu trocar de... Deixa eu fazer assim. Não ficou bom. Parar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar com outra tela aqui, porque eu estou com uma tela gigante. Aí parece tudo. Vamos ver se... Também continua... Tá bem Continua com o meu problema. Eu quero ver se eu consigo colocar uma do lado da outra. Pronto, sabe? Uma ficou do lado da outra, só que está coberta a tela errada. Deixa eu botar outra tela agora. Gemini. Vamos ver aqui. Ficou melhor. Vamos ver aqui. Agora melhorou. Agora melhorou. Então, o que eu fiz aqui, tá? Então, eu pedi para o meu Google, né, para o meu Gemini, ele fazer o seguinte: cria uma introdução para um artigo científico, estabelecendo um território, foco, contexto e aplicação, para apresentar uma lacuna de pesquisa, e aqui, ó, nesse meu XXX, eu vou colocar o que é que eu vou atribuir. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui, educação, é um tema polêmico, educação sexual no metaverso, em metaversos. Considerando as seguintes perguntas. É possível fazer... Aí eu vou pensar nas perguntas. Fazer uma abordagem
histórico-crítica sobre a educação sexual nas escolas, é possível combinar os ambientes digitais de metaversos a este tema, né, quais as possibilidades de pesquisa e avaliação sobre este tema. Então, eu vou colocar ali bem, vou colocar aqui para vocês também, ó, como é que eu criei. Não precisa ser exatamente igual a esse, mas que ele tenha, né, um prompt, né, e faça a seguinte relação. Né? Você vai colocar uma introdução, foco, contexto, o que é que você vai apresentar de lacuna, vai pedir para o teu Gemini poder organizar o texto para você, né? E ele vai tentar fazer uma introdução, tá, com esse tema. Normalmente eu gosto de colocar aqui, ó, exponha no máximo em 1000 palavras. Opa, sem palavras, não, palavras. E vamos deixar ele pensar um pouquinho aqui. Então, ele vai construir para mim aqui uma introdução, tá? Vamos deixar aqui do jeito que ele está aqui. Ele vai construir para mim várias relações aqui para nós, né? E, olha, coloca ali alguns itens que, com isso aqui, eu posso pegar e ter o início da minha redação de introdução. Eu posso concordar, posso discordar, mas já é um início, né? A próxima pergunta que eu tenho de fazer é, com isso que ele criou, eu vou tomar um viés em todo o meu artigo, todo o meu texto, eu tenho que apresentar o viés que eu vou colocar. Né? Qual é o viés? Eu concordo, eu discordo, eu vou apresentar um relacionamento de saúde, prevenção, riscos, né? O que eu tenho que... Qual é o viés de análise que eu vou colocar aqui? Né? Por quê? Porque eu vou ter que construir um texto que vai convencer o leitor. Então, o que eu vou precisar do meu segundo prompt? Né? A partir deste resultado, escreva uma introdução de forma a convencer o leitor de que é necessário o debate. E o terceiro item aqui, depois que ele colocou. Então, ele vai apresentar agora como é que eu vou apresentar na minha introdução. Eu posso começar desde aqui, né? A sexualidade humana é um dos pilares mais complexos e fundamentais da experiência individual e social. Não é meramente um conjunto de atos biológicos, mas sim um construto histórico, cultural e político que exige uma abordagem educacional à altura da sua importância. No entanto, né, a educação sexual nas escolas brasileiras frequentemente se encontra aprisionada entre o silêncio e o debate superficial, falhando em munir os jovens com ferramentas críticas necessárias para navegarem em um mundo cada vez mais fluido e desafiador. Eu não sei como vai ser a minha introdução, mas eu posso pegar isso aqui de início. Eu já tenho um modelo inicial. Tá? E aí ele vai discorrer sobre vários elementos. Tá? Vai falar sobre o imperativo digital, né? Paralelamente à crise de conteúdo que vivemos na revolução de contexto, a ascensão dos metaversos, esses ambientes digitais imersivos e persistentes tornam-se um novo palco
para a socialização juvenil, onde identidades são destacadas e relacionamentos são formados. Onde há socialização, há sexualidade, e onde há sexualidade, há necessidade urgente de educação. São textos que são formas iniciais para a gente poder escrever o nosso texto. Eu não sei o que vai ter o seu texto, tá? Mas aqui é uma maneira de você sair rapidamente para construir o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Claro que, tá? Lembrando, é uma ferramenta que ajuda a construir o texto, tá? Ederson, continua lá, por favor, para a gente poder fazer aí. Anotaram, pessoal, os 2 prompts? Agora vocês vão adaptar para o texto de vocês. Vocês vão fazer aí, vão apresentar o texto de vocês. Vou derrubar a tua apresentação. É isso, parei aqui. Vamos lá. Tema pesado, depois eu pego outro tema. Adultização que está em alta. Professor, consegue copiar e colar esse proxy aí no chat nosso aqui? Eu coloquei ali, ó. Colocou? Ai, perdão. Coloquei, ó. Ó, clima, introdução, parará, aí tem os temas, isso, né, os 3 elementos, e você vai substituir. Estão vendo? Aí, pronto. Vamos lá. Então, né, a gente acha os interlocutores, a gente vê as lacunas ou a lacuna e a gente vai se dedicar àquilo ali. O que a gente tem que ter em mente também é que na pesquisa a gente vai, assim, num ponto. E esse também é um aspecto que a gente tende a querer abraçar o mundo, né? Não, deixem. O meu foco é aqui, então eu vou falar disso. Mesmo agora Bom, semana passada a gente discutia também, né? Quando as meninas, a Jaque apresentou o trabalho ali, né? A gente estava conversando. Esse é o meu foco. Tem coisas, né, que elas orbitam, né, ao redor disso, tudo bem, mas o meu foco vai ser isso. Um outro aspecto aqui na metodologia é como, então, né, que é esse movimento que a gente vem fazendo. Tendo as perguntas que eu fiz, que eu elaborei, aquele nicho, né, aquele foco, agora como que eu vou a campo? Né? Onde que eu vou? Aqui, né, nessa produção dos dados, tá? Então, tem que a gente também tem em mente e um cuidado, porque, já vou avisando vocês, por quê? Nós que trabalhamos, né, na educação, a gente geralmente vai fazer pesquisa, a produção dos dados em escolas, muitas vezes, né? Então, tem que ter um cuidado, uma sensibilidade, porque tem escolas que já não abrem mais espaço para nenhum tipo de pesquisa. Por quê? Todo mundo vai lá, usa, faz a coleta, não faz produção, faz a coleta, e depois nunca mais aparece, né? Então, pensem um pouquinho em qual vai ser a contribuição para a escola, para além de lá apresentar um PPT com a pesquisa de vocês. Pensem numa formação, pensem numa oficina, pensem, né, alguma coisa assim, de uma contribuição, uma contrapartida à escola, tá, pessoal? Em desenvolver também aqueles sujeitos. Então, aqui... Isso é verdade, viu, prof? Né? Porque Fala, tem um monte da Unesp que vem aqui, fazem uma coleta de dados, a gente para todas as aulas, disponibiliza toda a sala de informática, e nem para falar, os seus bobos, deu isso. E a Beth fala, né, como gestora, que aparece provavelmente uma série de pedidos seguidamente, e aí depois... Aí acaba, né, com esse tipo de atitude, e daí nas próximas provavelmente não vai querer mais, porque, né, tem que ver que a escola tem um ritmo, a escola tem, né, um calendário, tem os dias que ela precisa cumprir, tem uma série de aspectos, e aí a gente vai lá, não, então articula, né, vamos pensar numa formação, vamos pensar, né, ou é com os professores, ou é com os alunos, né, então qual é a contribuição para além de apresentar um PPT, para aquela escola com a qual ou na qual eu estou fazendo a produção dos meus dados. Então, já estou dando um recado aqui para vocês ficarem atentos, tá? Outra coisa,
técnicas aí de análise, instrumentos e técnicas de análise, né? Então, hoje, por exemplo, eu avaliei um artigo que era o que num determinado estado se produz, né, cientificamente sobre tecnologia. E daí era a pesquisa qualitativa e bibliográfica. Não tinha como que esses dados seriam analisados, não tinha critérios de inclusão e exclusão, não tinha qual a perspectiva dessa análise, né? Se tinha categoria, o que tinha, não tinha. O que aconteceu? Se fez uma descrição de cada resumo de cada produção e não houve uma análise, fez uma descrição, né? Então, não tem contribuição para a área. Isso eu busco lá e leio, não teve análise. Quais são, né, o corte transversal que a gente diz, quais são as recorrências? Então, todos abordam tal coisa, né? Nenhuma falou sobre tal coisa, todas mencionaram pandemia. Por que será? Porque a gente viveu numa época, as pesquisas estavam naquele contexto, não tinha isso, né? Então, são coisas que podem acontecer. Agora, eu vou mostrar um outro aspecto que está relacionado à metodologia e que geralmente, deixa eu ver se é isso, e que geralmente a gente também não sabe nem o que dizer, tá? Eu vou compartilhar um outro documento aqui. Deixa eu pegar esse aqui, que é a referência, e vocês podem buscar aí na web e baixar, tá? Porque tem um aspecto que eu sempre peço para fazer, que é a classificação da pesquisa, tá? O que é a classificação da pesquisa? Abram ali, é um PDF, e eu sempre digo, página 19. Página 19. Abram o PDF e vão na página 19. Tem a pesquisa e suas classificações, tá? Seguindo, a página 20. Daí começa. Do ponto de vista da sua natureza, a minha pesquisa é o quê? Ela é básica ou ela é aplicada? A gente não trabalha aqui com pesquisa básica, pessoal. A gente trabalha com pesquisa aplicada. Básica é o suprassumo dos cientistas. Aqueles que produzem teorias que vão nos ajudar, vão ajudar a nós que fazemos pesquisa aplicada. Tá? Então isso é mais... né, nas ciências, na biologia. Eu conhecia lá na Unicinos, no tempo da Unicinos, tinha um padre que ele estudava as planárias, que é um tipo de minhoca, a regeneração da minhoca, porque isso contribuiria para os estudos da cura do câncer. E uma vez o reitor falou que esse padre, que era um austríaco, padre Hauser, era o único que fazia pesquisa básica na universidade. Então, ele teoriza, né, para ajudar os outros nas suas pesquisas, tá? Então, e aí, aqui, abriram ali na página 19, aqui 20, já estou na página 20. Então, do ponto de vista da sua natureza. Então, do ponto de vista da sua natureza, a minha pesquisa, ela é aplicada, porque ela vai gerar conhecimentos na informática na educação, vai gerar conhecimentos nas práticas pedagógicas, e aí vai. Então, aproveita aquele texto ali e faz. Isso todo trabalho tem que ter. Depois, do ponto de vista da abordagem do problema, a minha pesquisa é quantitativa ou qualitativa? Né? A minha é qualitativa. Por quê? Porque há uma relação direta entre o sujeito, o pesquisador e o contexto. Então, aproveitem aquele texto ali e deem uma outra redação. Seguindo, do ponto de vista dos objetivos, ela é exploratória, ela é descritiva ou ela é explicativa? Exploratória é quando não tem muito ainda sobre o tema. Então, vamos supor que agora... eu acho que daria para fazer, né, muitos estudos exploratórios, porque a gente está na nossa área, né, começando ainda com isso, tá? IA na educação. Então, exploratório, porque não tem muita coisa escrita ainda. Mas, se não, a gente faz ela descritiva ou explicativa. Notem que ali... Olha na descritiva, ó, a coleta de dados envolve ali, ó, questionário e observação sistemática. Então, já dá pista dos procedimentos. Fala, Jansen. O senhor não está compartilhando. Eu não estou, mas vocês não abriram? Bom, pessoal, acabei de colocar o link ali, ó, no nosso chat, tá? Página 19.
Abre ali. Página 19. Eu Já botei passou ali, da né? 19, né? Já, não, agora eu tô na 21, tô na 21. É. Olha ali na 21, então. Abriu, Jansen? Isso é para mim. Mas esse link não está abrindo. Aqui, quando eu clico na chamada. Mas busca pela referência ali. No meu aqui abriu, consegui abrir. Tá. Vou de novo aqui, peraí. Tá aqui. Página 20. Não, 21. 21. Tá? Então, do ponto de vista dos seus objetivos, então a pesquisa, né, descritiva, explicativa, usem aquele texto ali e vão construindo de vocês. Depois, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, né, olha, é bibliográfica, é documental, é experimental, né, é estudo de caso, é exposto a facto, né, é uma pesquisação, é uma pesquisa participante. Muito cuidado com essas duas perspectivas de pesquisação e pesquisa participante. O sujeito responder um questionário não configura uma pesquisa como uma pesquisação, muito menos como uma pesquisa participante, tá? Então, de novo, olha o que tem, né, fundamentos, tem epistemologia nessas coisas, tá? Então, tem que ler ali. Quando o sujeito participa, inclusive, de que problema a gente vai levantar e vai responder. E isso é pesquisa participante, senão não é pesquisa participante, gente, tá? Então, cuidado com isso. Então, ali tem uma breve descrição, mas daí, em adotando uma, a gente pode ir a fundo e justifiquem o porquê. Essa que eu li hoje, então, ela era só qualitativa e pesquisa bibliográfica. Ela não tinha procedimentos, ela não tinha técnica, ela não tinha qual a perspectiva que ela ia usar para, né, analisar ali as produções. Ficou uma coisa, né, ampla, solta, pouco fundamentada, tá? Então, usem sempre, façam essa classificação. Aí, quando já ensaiem agora nos textos de vocês, que daí a gente olha e a gente ajuda, tá? Então, que eu acho bem importante de termos... Deixa eu abrir aqui de novo. Termos em mente e sempre fazer essa classificação da pesquisa. E isso, no resumo, já tem que constatar, tá? Vamos lá, então. Peraí. Opa. Antes da gente ir para a parte do resultado, deixa eu mostrar mais duas ferramentas aqui, que a gente amplia mais o questionamento aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui, só mais uma vez, tá? Cadê aqui? Essa ferramenta aqui é o scispace.com. Por que que essa ferramenta aqui, ela é interessante para a gente? Porque quando você vai definir a lacuna de alguma coisa, você precisa fazer uma revisão bibliográfica. Como é que você pode fazer essa revisão bibliográfica? Tá? Primeiramente, você tem que assegurar que as suas bases de dados, né, sejam as mais atualizadas possíveis. Tá? Não adianta você vir, deixa eu ver, de falar, desde você vir aqui, ó, o Banco de Dados de Teses e Dissertações da CAPES, BD, né? Aqui, ó, o BDPD, tá? Onde tem todos os trabalhos, né? Vistos, tá? E foram publicados pelos programas, né, seja de ensino, de educação, todas as dissertações vão para cá, tá? Você pode utilizar ele. Você pode utilizar o EducaCapes também, que é um outro portal de pesquisa, né, o EducaCapes, que também vai te dar uma visão geral das dissertações, dos trabalhos, e principalmente dos produtos educacionais já desenvolvidos, ok? Só que lembrando, você está desenvolvendo isso em estado da arte,
tá? Local Brasil. Puxa vida, tem tudo aqui? Não, tem muito produto educacional, tem muita pesquisa boa, feito nos eventos, feito na ciência brasileira, como de maneira geral, que não está aqui. Que não está aqui. Onde é que eles se encontram? Como é que eu vou buscá-los? Tá? Eu posso buscar pelo meu Scholar? Posso, no Google Scholar, né? No Google Scholar, é uma ferramenta muito boa de pesquisa, mas o Google Scholar, ele tem uma limitação, tá? Ele vai pesquisar de acordo com a cláusula que você utilizou, e ele vai identificar qual é o idioma que você está utilizando nesta cláusula, e vai tentar limitar as páginas que têm esse idioma. Ele vai procurar em português e vai procurar no Brasil. Ele está esquecendo que tem muita pesquisa boa feita na Angola, em Cabo Verde, né, em Portugal, porque ele vai encontrar que você está no Brasil fazendo a pesquisa em português, ele não vai acessar todas as bases do mundo, ele vai acessar as bases que ele encontra que tem referência no Brasil. Então, a gente está deixando de passar em alguma coisa. Lembrando, ele não pesquisa na China, tá? Ele não pesquisa na China, porque em português, se fala português na China? Sim, em apenas uma cidade, em Macau. E todo o restante da China não se fala português. Macau fala português de Portugal, inglês e o mandarim, tá? Então, tem textos em português para uma comunidade também de lá, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. E onde é que você recomenda, professor? Eu recomendo isso no eric.ed.gov, tá? Esse Eric, ele é um site de busca que vai procurar, obviamente, vai dar respostas em português, vai procurar no mundo todo em português, mas focado nas ciências, né, educacionais, tá? Nas ciências humanas, tá? Obviamente, se você colocar os termos de pesquisa em inglês, né, as buscas, vai trazer mais informação. Mas ainda eu preciso de uma ferramenta que contemple outros caminhos, né? Outros caminhos. Então, eu vou aplicar no dimensions.ai. Você vai lá no dimensions.ai e o dimensions, tá? Dimensions.ai compensa porque ele faz a busca no mundo todo. Então, eu vou entrar aqui rapidinho, só para demonstrar o Dimensions. Eu sempre falo dele, realmente ele é mais eficiente que a Elsevier, tá? Que a Scopus. Então, vale muito a pena. Ele é gratuito, tá? Gratuito. Então, eu vou utilizar aqui, voltando à minha pesquisa, eu vou utilizar sobre a educação sexual, por adultização, vou colocar assim, and metaverso. Em português. As únicas coisas diferentes aqui que eu tenho são as cláusulas de pesquisa. Olha meus cachorros. Peraí, gente. O pincher é o que comanda aqui, comanda a trupe. Ele começa a bater na ponta, vai todo mundo batindo. Mas voltando aqui, a gente coloca aqui, e dá um enter, né? Ele vai produzir para mim, ainda em português, tá? Mas ele já forma um trabalho aqui. Deixa eu tirar isso aqui, esse adultização. Vou colocar só metaverso. Então, ele já achou no mundo artigos, né? Artigos direcionados
para educação sexual e metaverso. Tem diversos trabalhos aqui, ele me traz aqui uma rede, né, onde eu consigo analisar os 539 trabalhos, tá? Em português, escrito em português do Brasil, tá? Bom, é o suficiente? Não, não é o suficiente. Então, eu vou começar lá pelo meu SciSpace, né, o meu SciSpace.com, tá? Eu vou entrar aqui e vou pedir para ele me ajudar a construir uma cláusula de pesquisa, tá? Que vai me dar mais condições de eu encontrar os melhores trabalhos sobre, né, sobre educação sexual e metaverso. Então, eu vou começar a escrever aqui, né? Em português mesmo. Encontre uma cláusula de pesquisa sobre metaversos e educação sexual na escola básica. E vou deixar ele pensar o que ele vai construir ali. Ele vai utilizar vários modelos de inteligência artificial para tentar encontrar quais são as primeiras relacionamentos de pesquisa, né, as primeiras conexões, e vai trazer para mim algumas características para eu observar. Por exemplo, ele vai trazer, pelo menos na versão gratuita, ele traz de 20 em 20 artigos, tá? Ele vai trazer aqui, ó, 20 trabalhos que vão falar, né? Trouxe mais, né? Trouxe um conjunto ali de trabalhos, ele já começa, né, com esses trabalhos aqui, e a partir daqui eu consigo fazer uma análise inicial, tá? Uma análise inicial, de forma também automatizada, de uma revisão sistemática. É uma revisão sistemática, chega a ser uma revisão sistemática? Não, chega a ser um mapeamento sistemático, tá? Apoiado por uma inteligência artificial. Ele é 100% válido? Não. Ele não é válido, tá? Se você usar aqui, escrever no seu texto, que você usou o SciSpace para fazer isso, pode tirar o cavalinho da chuva que vai ser reprovado. Porque não é um processo correto, é um processo ágil, para você ter um startup, você ter um ponto inicial, né? Porque aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o trabalho mais difícil. Ele vai selecionar os 10 principais trabalhos, principais termos, para que eu consiga, né, ter uma visão geral sobre educação sexual dentro da escola, utilizando uma característica de metaverso. Esperar, ele demora um pouquinho, tá? E aí, o mais legal que ele coloca aqui, ó, ele coloca, né, os principais artigos que você vai ver, e ele coloca aqui, ó, quais são as implicações que eu tenho que pensar a fazer essa pesquisa, inicialmente. Bom, aqui, ó, eu tenho uma das coisas mais difíceis que é para a gente analisar, que é uma relação sobre qual foi a metodologia aplicada, quais foram as principais descobertas e as principais aplicações práticas dos 10 trabalhos mais citados dentro desse tema. Ok? Ele trouxe tudo para mim aqui. Tá? O que ele faz para aqui? Ó? E, claro, o objetivo da ferramenta é te vender, né? Né? A versão completa. Tá? Então, ele vai falar, ó, você pode apertar isso, mas vai te custar mais tantos reais, tantos dólares, né? Vai fazendo ali. Mas com essa versão gratuita, a gente já tem um V0. Só que, se você notar bem, tá? Todos os textos são textos em inglês. São textos que são aplicações, tá?
realizadas, disponibilizadas, mas em inglês. Mas ele constrói bem aqui no comecinho, ó, ele constrói no comecinho o seguinte, ó. Quais são, aqui se você passar o mouse, ó, quais são as palavras-chave para você procurar e fazer uma revisão sistemática ou um mapeamento mais assertivo, mais direcionado, né? Como é que ele faz isso? Ele faz isso de uma maneira, né, totalmente automática para nós. E ele dá aqui, ó, algumas características, né? Que, para você ter uma pesquisa que vai apresentar um gap, ou seja, uma lacuna dentro da ciência, qual seria a principal chave de pesquisa que você tem que utilizar? Olha, tem que ser uma chave de pesquisa que vai ser Metaverse Technologies and Virtual Reality Application in Sexual Education for Elementary and Basic School Students. Isso aqui tem um impacto, esse texto, né, esse título, vai ter um impacto muito grande e você pode lograr mais louros, né, ter mais resultados se você pensar nessa linha. Tá? Qual que é a principal vantagem do SciSpace? Ele não substitui o seu orientador, mas ele dá um caminho, tá? Um caminho para você poder discutir, para você pensar de igual para igual com o seu orientador, tá? É o mais indicado? Né? Não, é um caminho inicial. Tá. Só isso serve? Não. Eu vou apresentar aqui um outro chamado Connected Papers. Tá? Connected Papers, a gente vai aplicar a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, nesse, tá? Vou clicar aqui um pouquinho, e eu vou pegar, né, essa pergunta que ele criou para mim, eu vou vir aqui copiar essa pergunta, vou aqui no Connected Papers, e vou pedir para ele construir um grafo, na verdade. Não, ele pegou aqui a pergunta toda, perdão, gente, perdão. Eu tenho que pegar um grafo, volta, né? Eu tenho que pegar um grafo aqui, sobre essa, cadê aqui? Aqui, ó, esse aqui que eu tenho que pegar. Esse aqui que é a minha, né, as minhas palavras-chave. Eu vou vir aqui e vou dar as palavras-chave e ele vai montar para mim, deveria montar. Deixa eu voltar aqui. Deveria voltar a fazer isso aqui. Vamos voltar aqui, porque não foi. Tá. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse paper aqui, ó, por 2025. Deixa eu pegar aqui esse paper. Eu quero pegar desse paper o DOI. Vou pegar aqui CIT, JAPA, eu quero ver onde é que está o DOI. Aqui, ó, quero pegar esse númerozinho aqui, ó. Vou pegar o DOI desse númerozinho aqui e vou colocar lá no Connect Papers. Vamos ver se ele não vai agora. Agora sim ele vai. Por que ele não vai? E o que ele faz? Ele faz a conexão com todos os pesquisadores, todas as pesquisas relacionadas a esse trabalho. Deixa eu tirar aqui, deixa só o DOI sem o... Vai. É tão bonitinho quando dá certo. Não gostei. Não gostei. É tão bonitinho quando dá certo. Vou pegar esse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
pegar desse outro texto aqui que tem o DOI. Professor, Oi, pode falar. coloca no chat o link desse Conecta Paper. Então, mas ele não está funcionando direito. É o Connect Papers, esse aqui, ó. Connect Papers. Pronto. A Rose lembrou de um, que é o Research Rabbit. Esse aqui é muito legal, bem lembrado, Rose. Esse aqui é o Research Rabbit. Oops. Research Rabbit. Research Rabbit. Tá? E também ajuda bastante a gente construir as nossas conexões. Eu não me lembro a senha. Agora foi. Né? Então, eu posso começar aqui, fazer um search, e aí eu coloco lá. Vou pegar aqui, ó. Eu gosto do SciSpace, né? Eu volto aqui no meu SciSpace, copio aqui, vou lá no Research Rabbit e, ó, mando um search, e ele encontra para mim vários trabalhos. Meu maior trabalho vai ser marcar o que eu acho mais interessante desses trabalhos aqui. Aí ele vai filtrando e vai construindo para mim, ó, a rede. Olha que lindo. Essa rede aqui, ela vai me falando desde os principais, ó, quais são as pesquisas base, né? Lembra quando o Ederson falou, ó, aqueles pesquisadores que fizeram lá a ciência básica, lá no começo. Quem são? São esses aqui, ó. Esse aqui fez uma, esse aqui fez outra, também tem esse, né? Essa folhinha aqui, ó, que vai identificar, né? Então, onde é que veio, né? Essa aqui é a compilação de vários outros trabalhos, né? Até chegar nesse primeiro trabalho aqui, ó. Esse aqui é o trabalho inicial que eu preciso ler. Aí você vem aqui, vamos procurar esse trabalho principal que está em algum lugar. Só que, obviamente, está em inglês, né? Está em inglês. Bom, são ferramentas que você vai poder utilizar, né? Com todas as ferramentas ali que eu coloquei, o que eu estou utilizando aqui, nenhuma é paga, tá? Tudo é gratuita, tá? Como a gente vai utilizando eles no dia a dia, você vai aprendendo e vai construindo, tá? Vai construindo melhor o seu texto. Vou voltar aqui para o Edson. Era só esse pedacinho, tá, Edson? Pronto. Mas é uma mão na roda isso. Meu Deus. Sim. Ajuda bastante. Demais. Deixa eu voltar aqui. Então, tá. Mas está no finalzinho já aqui. Então aqui, tem um outro aspecto, ó, que é da... Deixa eu botar para compartilhar, ficar melhor ali. Aqui, nos resultados, tá? Eu digo que aqui na apresentação tem diferentes formas, né? Alguns falam dados e resultados, dados e discussões, discussões e resultados. Mas tem aqui, como a gente vai pegar aqueles dados que a gente produziu e mais os autores e mais nós e fazendo essa costura. Então, tem aquilo que apareceu, o que o autor diz, os autores, né? Que são minhas referências, e o que eu tenho para dizer, tá? Então, e ali como coloca, né, afirmar uma posição, porque quando a gente está dialogando, a gente então está se colocando e deve se colocar, o que tu tens a dizer, porque isso também, a autoria, ela vem aqui, senão a gente acaba só repetindo o que os outros estão dizendo,
e a gente não se posiciona em nada, tá? Analisar, oferecer explicações, referenciar literatura. Então, porque o fulano disse, apareceu tal coisa, mas segundo o fulano é isso e tudo mais, e eu também me coloco, tá? Um outro aspecto que é importante na conclusão da discussão ali, que são as limitações e recomendações. Isso, principalmente nas teses e dissertações, deve aparecer quais foram os limites da minha pesquisa, né? Não é assim, não, porque eu vou colocar ali e vai mostrar que foi uma fragilidade, mas é para colocar, né? Olha, eu tinha pensado em fazer na escola tal, né, com tantos professores, mas chegou lá no dia, só foram tantos, ou lá tinha uma dificuldade de comunicação com a gestão que articulava com os professores. Isso a gente precisa colocar, né? Porque senão o texto vai aparecer, ou vão aparecer algumas coisas, e aí eu justifico por que talvez algumas coisas foram como foram, né? Eu tinha tantos meses planejados, mas daí ia ser nas reuniões pedagógicas, mas daí inicialmente a gente tinha combinado 8 reuniões, né, ao longo do ano, aí depois a coordenação tinha outras pautas e acabou me deixando só com 4 reuniões. Isso foi uma limitação, então a gente precisa colocar ali. E outras são as recomendações, né? Então, aquilo que eu falei, como a gente trabalha num foco, outras coisas vão aparecendo. Mas daí aqui eu posso dizer, olha, o meu foco, né, foi tal, mas há possibilidade, os dados mostraram que tal aspecto pode ser melhor aprofundado, então para estudos futuros, né? E até para os outros. Porque de repente leem ali o meu artigo e aí já apontam e talvez é aquilo que eu estava pensando em pesquisar, tá? Então, na conclusão, retomar o problema que eu acho, quando eu avalio, que aqui o pessoal perde força, né? Como nas análises não fez uma análise muito bem construída, lá, ou conclusão, ou considerações finais, ou alguns não fecham tanto assim, né? Aqui se perde força, acaba se repetindo muita coisa que foi dita, ou também falando coisas que não tinham aparecido antes e não tem nada a ver com o que foi aparecido antes. Então, por exemplo, nessa que eu olhei hoje, que eu avaliei hoje, nesse texto. Aí chegou lá, porque é importante o uso do Scratch, porque não sei o quê, mas em nenhum momento do texto se falou em Scratch, né? Em nenhum momento se iniciou ali dizendo, olha, porque as tecnologias tal, dentre eles o Scratch, e aí depois lá na conclusão vai e fala no Scratch. Não faz sentido, né? Então, qual era a minha pergunta inicial, os meus objetivos, e aqui de que forma um a um eu vou respondendo ou dizendo se eu atingi ou não atingi. E outra, os objetivos, não é assim, os objetivos foram alcançados por isso e isso. Não, tem que mostrar fundamentado naquilo que o estudo levantou. E outra, a credibilidade do que está escrito vai se dar pelo que eu vou costurando, fundamentando, provando por A mais B e tudo mais, né? E não porque, eu acredito que foi não tentar convencer por uma escrita a partir da minha percepção, mas a partir de uma metodologia dos dados bem fundamentado, tá? Márcio, fala. Então, eu de volta. Entre mortos e feridos, estou aqui. Vamos lá. Tudo isso aí, ok. Qual a minha grande questão? Eu tenho uma quantidade de variáveis muito grande a nível de campo. Vou falar de campo, né? Tá. De escola. Né? Então, eu tenho realidades assim totalmente diferentes, direções diferentes, pedagogia diferente, clientela que fala o aluno diferente, né? Então, isso nessa situação, eu acredito que, né, na minha visão, na macro, né, de todas as escolas, eu fico com muita variável. Por que eu estou falando isso? Porque depois que a gente começou sobre a aula assíncrona, né, do projeto assíncrono, da apresentação, eu comecei a fazer isso.
né? E deu muito certo, foi muito bom. Eles estão empolgadíssimos. Perfeito. Só que a gente observa que as realidades são diferentes. Um enxerga de uma forma, né, deslumbrado, o outro mais ou menos, porque já tem um alcance a essa realidade, né? Há um pouco disso. O que eu estou falando? De região mesmo. Região mais humilde, região que tem um acesso maior à tecnologia, até isso envolve. Eu sei que, assim, eu acredito que isso tem o seu lado positivo, no meu caso, e o seu lado negativo. O lado positivo é que eu consigo levar para o trabalho, junto com o meu grupo, mais informações. Contudo, pelo pouco que eu já percebi em dados, né? Dados são muitas informações, se eu vou pegar ao pé da letra, né? Eu vou ter que sintetizar isso aí, mas que não fique dessa forma que você está falando, professor. Dessa forma que você falou. Deixar passar alguma coisa importante. Essa é a minha preocupação maior, nesse caso, né? Tá, mas daí assim, ó, qual era o teu objetivo, né, o teu problema, ali na metodologia também, o contexto, qual é o contexto da pesquisa? Eu vou trabalhar com escola A e com escola B, a escola A é assim, 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 a B é assim, 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 né? Eu tô com esses sujeitos, então eu vou pegar 7º anos de 2 escolas, tudo. Daí lá tu define. O que fugiu disso é que depois tu podes colocar aqui, então essas foram as minhas opções, mas algo que eu não... A falta de infraestrutura comprometeu ali o trabalho, vamos dizer assim, tá? Ou na escola A foi muito bem, porque tinha uma infra, na escola B não tinha, ou na escola A não tinha, mas o pouco que tinha, a gente potencializou isso. E na B, isso também acontece, tá, gente? Às vezes tem escola que tem tudo de equipamento e as coisas também não acontecem. Então, assim, e na escola B, né, tinha toda uma infra, mas eu não tive a adesão da gestão e dos professores, por exemplo, tá? Então, isso tu colocas ali, tu não analisa dado, mas aí tu vai contar, né, como os limites da tua pesquisa, que foi aquilo que tu encontrou. Por quê? A gente imagina algumas coisas, né, Márcio? Depois, indo a campo, a gente se depara. Isso é da pesquisa, gente, tá? Não precisam esconder, não precisa achar que, né, não, isso eu não coloco porque não é importante. É importante. Por isso é importante descrever tudo, tá? Mas aqui tu vais trazer qual era o teu problema principal, ou as tuas perguntas, qual era o teu objetivo. O meu objetivo era desenvolver, né, o pensamento computacional com os adolescentes ali de 11 anos. E aí tu vai falar sobre isso. Mas daí apareceram outras coisas. Aí sim, daí a gente pode botar como os limites da pesquisa ou como estudos futuros. Eu percebi que tem problemas de relacionamento ali e eles não trabalham em grupo, não sei o que. Opa, então aqui dá um trabalho do socioemocional. Então isso pode ficar como uma indicação de estudos futuros, né? Então, de que forma a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento das competências socioemocionais? Dá um baita de um trabalho, tá? Então, nesse sentido. Mas sempre cuidar muito, e na orientação é o que a gente faz, assim, né? É tentar, a gente olha, né, de uma outra forma, mas não, tu vai trabalhar com isso, né? Não coloca isso aqui no título, porque senão dentro do texto tu vai ter que dar conta de tudo isso, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E a pesquisa, ela assim, vai trabalhar o bem específico, né? A gente vai trabalhar aquele pontinho, que já dá um universo de coisas, né? Tá? Então, nesse sentido. Mas as questões que tu foste encontrando antes, que não estavam previstas assim, que tu tivesse que contornar e tudo mais, isso é legal de colocar como os limites, assim, eu tive que lidar com tal coisa, mas que eu não tinha pensado antes. São coisas assim, tá? Então, aqui retoma, pessoal, e é a estrutura. Qual era o meu problema? Tento responder. Qual eram os meus objetivos? Tento responder ali, tá? E nas referências, uma coisa, eu tenho notado, vou falar para vocês aqui, até para vocês estarem vacinados quando vocês fizerem. Por exemplo, na seleção agora dos projetos, essa semana a gente vai ter entrevista dos projetos aí dos candidatos ao doutorado, tá? E aí a pessoa vem falar de agentes inteligentes e inteligência artificial e ela usa a referência de mais de 10 anos atrás, né?
Então, principalmente nós que trabalhamos com tecnologia, temos que cuidar com isso, porque às vezes a gente está usando alguém muito, muito antigo. Uma coisa é eu falar do virtual, da cibercultura, usando Pierre Levy, que é um clássico da área. Outra coisa é eu estar abordando, assim como início, como fundamento, né? Outra coisa é eu estar falando de agentes inteligentes, ou chatbots, ou IA, né? E usando aí textos de 10 anos atrás. Não, eu preciso referências, e principalmente na tecnologia, pessoal. Eu preciso ter dos últimos 5 anos, tá? E o que eu notei, assim, então cuidado com isso também. Quando os projetos, né, abordavam tecnologia, quais eram os autores mais recorrentes? Moran e Vanikensky. Isso significa o quê? Que usou uma IA, e a IA foi trazendo que esses são os mais recorrentes. Realmente, o Moran é o mais recorrente, né? Então, e essa semana tem as entrevistas. Eu vou fazer algumas perguntas para ver se eles conseguem bancar o que eles escreveram. E por isso a gente está chamando para entrevista presencial, tá? Então, quem realmente escreveu o seu projeto vai estar com aquilo nas mãos e vai saber, né? Quem copiou. Por isso, o que o Eduardo mostra aqui também tem, e esses dias numa banca a gente discutia até, que era IA e o outro professor é um estudioso do tema. E ele disse, eu posso usar IA, mas eu não posso responder o que eu estou colocando no meu texto, que eu a usei para construir esse texto, né? Então, assim, eu preciso, eu uso ali nessa construção e tudo, mas eu não, a autoria é minha. Uhum. Porque eu valido mesmo, né, Eduardo? E eu uso muito. Sim. Isso que o Eduardo vai mostrando, igual, essa coisa tem um texto até, a síndrome da folha em branco, né? Quem tem muita dificuldade para escrever e tudo mais, né? Ali pode ser um início, me sugere um esquema, me sugere um início. Às vezes eu tenho umas frases soltas, posso colocar ali, então reformula isso aqui para mim. Eu leio, eu ajusto, e principalmente com conceitos, né? E a gente vai ter os autores com os quais a gente trabalha, então assim, às vezes, e eu preciso validar, senão eu posso me trair, né? Eu posso me vender, eu posso me contradizer. Então, tenho que ter muito cuidado ali, ajuda, mas eu preciso, e eu vou... O martelo quem vai bater sou eu, né? Porque é o meu nome que está ali em jogo. A IA, como eu falei, não pode ser responsabilizada, ela não vai ser penalizada, mas eu sim. Um artigo rejeitado vai ser o meu artigo. Bem isso mesmo. Bom, Tá, então aqui é isso, os pontos que eu queria dar. Mas ali, vocês são só 3 páginas, entre 3 e 5. Assim, pelo tanto de coisa que vocês têm produzido, vai dar muito mais, mas assim, façam um exercício. Eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês, tá? Ou essa apresentação eu vou salvar e coloco lá, e aí vocês dão uma olhadinha para ajudar. E o que eu faço? Às vezes ali os tópicos que tem, eu pego lá o que eu estou escrevendo e desdobro em vários outros tópicos alinhados ao meu tema. E depois eu vou escrevendo o meu texto, né, com aquele esquema. Então, ali, ó, de cada linha dessa ali, tem várias coisas que a gente pode ir escrevendo. E para estruturar aí 3, 5 páginas, vai ajudar muito, certo? Também para ajudar aqui, vou mostrar uma outra ferramenta que vocês vão gostar também. Essa aqui deixa eu ver aqui, você vai carregar. Isso, essa aqui é a Genie. Genie.ai. Essa aqui, ó. Genie.ai. Essa aqui, a vantagem dela não é no início. Não é para você usar no início do seu texto. É para você fazer o seguinte, terminou o seu texto. Terminou o seu texto. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ter que pensar se ele vai ter audiência, vai ter público para leitura e público interessado no conteúdo do seu trabalho. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai ter que agir, né, como um editor de revista. Puxa, mas eu nunca editorei uma revista, nem faço noção do que... Vamos começar, vamos usar a IA para responder algumas coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai importar o arquivo que você quer, né? Vou pegar aqui de um
de um artigo que eu terminei hoje, né, de fazer a revisão dele. Acabei de fazer a revisão dele hoje, mandei para a revista, né? Ele carregou todinho aqui. Está tudo bonitinho aqui, ele está lendo com... Perfeito. Tem lá os trabalhos, tá? Aqui do lado, eu vou começar a pensar da seguinte forma. Encontre os pontos, né, positivos e negativos que são abordados no artigo, e se as lacunas apresentadas foram cobertas pelo trabalho. Apresente uma justificativa para aceitação ou não do trabalho, consubstanciado nas referências apresentadas. Coloquei ele para pensar como um editor. Vai sumarizar, vai descer o porrete. E agora eu vou pensar como que eu vou responder possível editor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, peraí. É um belo de um parecer, né? É um belo de um parecer, de arrebentar esse parecer aqui. Então, ele vai trazer para mim aqui, ó, não sei se dá para... Tá pequenininho aí, deixa eu ver se eu consigo esticar mais um pouquinho. Então, Melhorou. vamos lá. Melhorou, né? Vamos lá. Os pontos positivos do trabalho. Receptividade docente, benefícios pedagógicos, abertura e inovação, facilidade e gratuidade da ferramenta, confiança na tecnologia, percepção, né? Ganhos positivos na qualidade das aulas. Isso aqui, ó, esses pontos positivos aqui, de alguma forma eu tenho que falar deles na carta que eu vou enviar para o editor da revista. Tá? Bom, pontos negativos. As limitações do estudo. O estudo reconhece um viés da amostragem, isso é verdade. Eu falo logo no começo. Eu fiz aqui uma pesquisa que contemplou apenas 12 participantes. É um número muito pequeno para pesquisa. Não dá para fazer um estudo longitudinal, né? Então, é bem pontual o meu estudo. Eu já coloco ali. A infraestrutura e suporte, obviamente, nem todas as escolas é possível fazer o mesmo tipo de pesquisa. Uma escola que tem menos recursos vai encontrar outro resultado. Né? E a expectativa entre o esforço e a dificuldade de aprendizagem na ferramenta. Né? Então, quem é mais experiente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de relação com uma nova ferramenta. Bom, então vamos lá. O trabalho cobre significativamente as lacunas, né? Formação docente e aceitação, no caso da ferramenta. Propõe uma solução de engajamento, ok. Identifica os desafios estruturais. Opa, legal. Vamos ver se ele vai aceitar ou não o trabalho. Então, fundamentação teórica sólida. Aí ele coloca aqui qual é a base teórica que eu utilizei e quais foram os artigos que eu me baseei para ter a resposta. A relevância social e acadêmica, ele dá uma trabalhada legal, ele dá uma trabalhada sobre o processo metodológico e a contribuição para o campo do ensino com tecnologia. Então, né,
Então, apesar das limitações auto-identificadas, o viés da amostragem e a avaliação subjetiva, o trabalho apresenta uma abordagem sistemática para investigar um tema relevante, utilizando um modelo teórico bem estabelecido, contribuindo com insights práticos para a comunidade acadêmica e educacional. Em resumo, ele deve ser aceito. Já tenho parecer por IA. Vai ser aceito? Não sei, mas ele tem indicativos que vai. Então, eu já consigo ter uma, né, já saio mais confiante, tá? Já saio mais confiante. Essa é a ajuda que a IA vai trazer para nós. Vamos supor que tivesse dado errado isso. Eu teria aqui, ó, o que eu devia arrumar no próximo trabalho. Tá? Então, o Gini, né? O Gini, ele é fantástico para ajudar a fazer tanto, né? A gente se sentir mais confiante, né, para enviar, o quanto para a gente, né, compreender o viés que os avaliadores pedem ou o trabalho está apresentando. Então, deixa eu parar aqui. Quando vocês escreverem os resumos ali, dá para colocar aqui, no CIAED tem os critérios lá. Isso, aí fica melhor antes de você estabelecer os critérios. Né? Põe os critérios ali e pede para analisar, e daí sugestões, e vocês podem ir melhorando o texto. Eu tenho fazendo revisão, também vou usar esse ali para melhorar, ver se os pontos que foram solicitados, eles estão contemplados. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.